Bom dia, eu sou Patrick Dobar e vou lhe falar sobre alimentação. Estamos vivendo numa época que as pessoas são super alimentadas. É uma alimentação excessiva. O ser humano não precisa comer tanto. E com isso, as pessoas estão acima do peso. Com isso, as pessoas têm problema de saúde. E quando elas querem tomar uma decisão para tentar reverter o quadro, elas ficam em frente a uma pluralidade de possibilidades que não acabam mais. E com isso elas não sabem o que fazer. Muitas vezes não têm dinheiro ou não têm paciência para contratar um nutricionista. Então, esta gravação é justamente para quem não tem dinheiro ou não tem tempo ou não tem vontade de contratar um nutricionista. Durante a minha adolescência, eu frequentava com meu pai, que é um grande mestre de yoga, congressos internacionais na Europa de yoga, de bem-estar, etc, etc. E naquela época eu ia assistir palestras sobre alimentação, que já estava na pauta. Isso é na década de 70, já tinha uma preocupação de comer de forma saudável. Foi na época que apareceu o pão integral, o arroz integral, açúcar mascavo, enfim. Quando você assiste uma palestra sobre alimentação, geralmente a pessoa que está falando, um grande especialista, acaba convencendo você a seguir as regras que ele acabou de expor, acabou de explicar durante a palestra. E a gente fica empolgado com a sensação e a convicção que a gente resolveu a questão. Aí vem outro palestrante. Aí outro palestrante vai falar, às vezes, o contrário absoluto do anterior. E, de novo, esse palestrante vai ser tão convincente como o primeiro, com teorias completamente opostas. E assim adiante. Tudo isso para dizer que eu me cansei de assistir palestras sobre alimentação e ouvir as pessoas falar da sua dieta, da sua receita, seja para emagrecer ou para a saúde. Porque na realidade são centenas e centenas de métodos e de dicas e de receitas e de dietas. O problema disto é que as pessoas ficam muito perdidas em frente a tantas possibilidades, tantas formas de lidar com a situação. Um belo dia, eu estava assistindo uma aula de um grande mestre indiano, um Swami, vestido de laranja, como na tradição, e uma pessoa lá estava querendo fazer uma pergunta sobre alimentação. E nitidamente o grande mestre não estava a fim de responder a essa questão. Mas a pessoa insistiu. Finalmente, ele virou para essa pessoa e falou uma frase. Uma frase que eu nunca esqueci e que realmente orientou a minha vida, que é: de tudo sem excesso. Pronto, aí estava uma grande orientação. Aí estava uma forma de lidar com essa questão tão importante, tão delicada que é a alimentação. E por extensão, não é só, essa frase não vale só para a alimentação, vale para tudo na vida. De tudo sem excesso. Porque o que vai fazer mal a nós, o que vai nos matar, é o excesso. Vamos pegar um exemplo drástico. Álcool. Quem mata as pessoas é o excesso. Então, quando se trata de alimentação, é a mesma coisa. E com essa filosofia de vida, a gente pode se permitir tudo. A gente pode beber um pouquinho. A gente pode comer aquele chocolate. A gente pode comer tudo que a gente está careca de saber que não podemos comer. Mas sem excesso. Então, se eu posso me permitir dar um conselho sobre alimentação, a primeira coisa que você pode fazer na sua casa é abrir seus armários, sua geladeira, enfim, aonde tem alimentos. Você vai fazer um balanço entre os alimentos industriais e os alimentos
de origem orgânica. Eu farei de origem orgânica. Por quê? Eu não estou nem entrando nas considerações de sem agrotóxico. Estamos simplesmente falando orgânico, não orgânico no sentido original da palavra. Por exemplo, uma banana é um alimento orgânico. E um pacote de biscoito ou de cereais empacotado não é orgânico, é industrial. Passou por um processo industrial, a não ser que esse pacote seja de fabricação artesanal. E faça o balanço. Se tiver 90% de produtos industrializados e 10% orgânicos, então tem que rever, tem que corrigir essa situação. O primeiro objetivo será 50-50. 50% de orgânico, 50% de industrializado. Na minha casa é 90% orgânico, 10% industrializado. Qual é o problema dos produtos industrializados? O problema é traduz a superalimentação das pessoas. Geralmente são produtos tratados, são produtos que passaram por um processo de industrialização. Está cheio de conservante, de adoçante, açúcar, sal, corante, enfim, uma série de produtos químicos que estão lá e que a gente coloca dentro do seu corpo. Então, essas seriam as dicas que poderia lhe dar sobre essa questão do equilíbrio entre orgânico e produtos industrializados. Vamos comer de tudo sem excesso. Muito bem, continuando. A questão do açúcar. O açúcar, vou voltar de novo nos anos 70. Se vocês têm a possibilidade de ver um filme que foi feito, não um filme sobre os anos 70, não, um filme que foi gravado nos anos 70. Você vê um jogo de futebol da época dos anos 70, vocês vão perceber que as pessoas eram magrinhas. Aí quando eu falo isso para as pessoas dizem para mim, mas não comiam tanto açúcar como hoje. Como que não comia açúcar como hoje? De onde tira esse tipo de informação? A gente comia açúcar na época. Chocolate, balas e tudo que tem direto. Então, não estou querendo ser advogado do diabo e não querendo ser o advogado do açúcar. Mas não acredito que o problema seja o açúcar. O problema é mal alimentação, porque as pessoas estão acima do peso, porque elas são super alimentadas em todos os critérios, não só o açúcar. Vamos comer de tudo sem excesso. Uma forma muito interessante para evitar de comer muito é parar de comer antes de ficar plenamente satisfeito. Muito bem. Outra coisa que é muito importante é mastigar. Mastigar. Então, vamos mastigar. É muito importante para a digestão, porque além de comer muito e muito mal, as pessoas não mastigam e a digestão não acontece em boas condições. O processo digestivo começa na boca. Se a gente engole rápido demais, esse processo não está acontecendo, além dos alimentos não chegar na temperatura adequada no estômago, porque das missões da mastigação é mexer na temperatura dos alimentos. Alimento muito frio, alimento muito quente, quando chega no estômago, não faz bem para a pessoa. Então vamos mastigar. É uma dica para mastigar. Cada vez que você coloca uma garfada na boca, você larga o garfo. Coloca o garfo do lado do seu prato e vai comendo sem segurar o garfo. E mastiga. E de preferência, come em silêncio. Se concentra no que está fazendo. Não assiste televisão, não lê livro, não fica no celular comendo. Tudo isso vai mudar a sua qualidade de vida, vai mudar a sua saúde. As pessoas hoje em dia, elas têm consciência, elas querem saúde, elas querem qualidade de vida. A alimentação é um ponto fundamental. Teria outras questões para levantar, mas por enquanto, para hoje, está ótimo. Se fizer isso, já tudo que eu falei, isso já vai mudar a sua realidade em termos de alimentação.
Uma última coisa muito importante, se o conteúdo dessa gravação entra em contradição com as orientações do seu médico, neste caso você segue as orientações do seu médico. Se vocês gostaram dessa conversa sobre alimentação, por favor, se inscreva no meu canal, porque teremos outros assuntos em breve. Muito obrigado pela sua atenção.